boa noite, tudo bem? Tudo bem, Guilherme? Como vai? Tudo bem também. Dia hoje muito quente, hein, Folena? Hoje foi um dia em que temos aí muitos desdobramentos depois dessa operação na partezinha inicial do dia, né? Aquela questão, foi 5 horas da manhã, foi 6 horas da manhã, né? A diferença das narrativas. E acho que a gente pode falar aqui, tanto em termos técnicos, né? Você como advogado, como alguém que é muito especializado nessa área, e também sobre termos gerais, entrando nas questões políticas, nas implicações de tudo isso. Porque hoje mesmo nós tivemos a entrevista com o Pedro Serrano aqui no Boa Noite 247, que falou muito sobre essa questão. Ele abordou também o Estado e como que a teoria do Estado pode entrar nisso, o Estado autoritário do século XXI, que é uma coisa um pouco mais implícita, o lawfare e tudo mais. Então, vamos começar falando, né? Queria que você desse as suas primeiras impressões. Você pode falar sobre o que mais te chamou a atenção ao longo do dia de hoje nessa operação da Polícia Federal contra o Carlos Bolsonaro, e não só ele, mas contra outras pessoas também. Por exemplo, um militar que foi cedido à ABIN, que estava ali com o notebook da ABIN e estava investigando, entre outras pessoas, por exemplo, um advogado ligado ao Rodrigo Maia. Esse militar era quem estava operando o software First Mile, software israelense da empresa Cognite, que era responsável por espionar 30 mil pessoas no Brasil, 30 mil pessoas de oposição. Então, o que mais chamou a sua atenção ao longo do dia de hoje nesses acontecimentos? Antes de mais nada, Guilherme, mais uma vez, boa noite, satisfação estar com você aqui. Olha, Guilherme, esse assunto da espionagem, para ser sincero, ele não é novo, né? Nós tínhamos a ideia de que, de fato, ele ocorreu no governo Bolsonaro, porque exatamente durante o governo Bolsonaro, né, por diversas vezes, né, muitas pessoas, né, manifestaram a preocupação de estarem sendo vigiadas, policiadas pelo Bolsonaro, né, pela ABIN, pelo Ministério da Justiça, que na época foi comandado pelo hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Mendonça, né, tinham acusações contra o Mendonça, que estava vasculhando a vida de servidores públicos. Então, o governo do Bolsonaro, esse é um ponto importante para a gente resgatar, né, é um governo que tem como característica exatamente o autoritarismo. O Bolsonaro nunca escondeu de ninguém que ele iria praticar um governo autoritário. Ele sempre defendeu os valores mais equivocados, né, da ditadura, defendeu torturadores, né, defendeu tudo que era equivocado. E o ato mais forte do governo Bolsonaro, a meu modo de ver, né, que ficou bem caracterizado tudo isso, é aquela famosa reunião do Palácio do Planalto, se eu não me engano, de 22 de abril de 2020, que veio a público por uma decisão do ministro Celso de Mello. E na época se criou o Bolsonaro, os seus ministros militares, Heleno, aquele que foi vice da chapa de Bolsonaro, que era da Casa Civil, que é do Rio de Janeiro, não me recordo agora, esqueci o nome dele. Braga Neto, que está inelegível, vieram a público dizer que não era bem isso, para fazer uma pressão para aquele vídeo não vir a público. E quando o vídeo veio a público pela decisão do Celso de Mello, o que nós vimos foi exatamente, né, todo o governo extremamente autoritário, um governo composto de pessoas autoritárias que não tinham nenhum respeito, né, pela democracia, pela Constituição e nem pela instituição na qual eles estavam ocupando, no caso, a presidência da República. Inclusive, é bom resgatar o Sérgio Moro, que era ministro da Justiça e estava na frente naquela reunião, né, ao lado de Bolsonaro. Era Bolsonaro, Sérgio Moro, o Mourão e o Braga Neto. E à esquerda, na minha posição, que eu estou aqui para você, estava o Paulo Guedes, do outro lado, Damares, né? E todos lembram da Damares, do que a Damares falou, né? Que tinha que prender as pessoas. O ministro da Educação, que hoje faz oposição, diz que faz oposição ao Bolsonaro, que ele se referiu com relação ao Supremo Tribunal Federal. O ministro do Meio Ambiente, que mandou passar a boiada. O presidente do Banco do Brasil, naquela oportunidade, fanfarrão, dizendo que não tinha pandemia.
o presidente da Caixa Econômica Federal, que dizia que se fosse com ele, ele pegava todas as armas dele para poder ir para cima dos prefeitos e governadores. Então, veja, Guilherme, nós estamos diante de um governo extremamente autoritário. Então, e tudo isso que está vindo agora, né, que está sendo investigado, foi o que aconteceu. Então, isso não é, a meu juízo, não é novidade. A novidade, já que você me pergunta o que tem de novidade nisso, é exatamente o fato das investigações estarem caminhando, avançando. Né? Eu me lembro do próprio Sérgio Moro, naquela oportunidade que saiu do governo, foi logo no dia seguinte àquela reunião, dizendo que o Bolsonaro estava fazendo uma intervenção na Polícia Federal, e era o Ramagem. Era para colocar o Ramagem na Polícia Federal. Então, todos eles, todos, pensam da mesma maneira, todos são autoritários, todos têm um objetivo, aí sim, isso que é o ponto, a meu ver, Guilherme, que a gente tem que discutir, né, diante de tudo que foi falado. Né, todos têm um viés, essas ações políticas são ações criminosas, mas com um intuito político-ideológico. E aí o perigo. É boa essa inserção do ministro Alexandre Padilha aqui, né, que é exatamente em cima disso que eu queria desenvolver. Olha, Guilherme, eles não têm medo, sinceramente, eles não têm medo de punição criminal, nem muito menos administrativa, de improbidade. A prática de atos de improbidade. O governo Bolsonaro foi marcado por atos de improbidade e de vários delitos. Desvio de finalidade em todos os ministérios. Não teve um ministério de Bolsonaro que não descumpriu a Constituição praticando desvio de finalidade. Eles não têm medo. Na verdade, eles aparelharam o Estado brasileiro. E aparelharam exatamente sob um aspecto ideológico, um aspecto autoritário e um aspecto fascista. É um aspecto que eles têm desenvolvido da extrema-direita. Por isso, ontem, a live de Bolsonaro debochada. Não é nenhuma novidade aquela live de Bolsonaro. É um comportamento debochado de Bolsonaro e de todos que estão em torno dele. Então, agora, entrando especificamente no caso da ABIN, a decisão da semana passada contra o Ramagem, veja, todos ali citados naquela decisão anterior do ministro Alexandre de Moraes, todos eram integrantes da Polícia Federal. Todos eram delegados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal. Veja, se são delegados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, há diversos outros ainda na Polícia Federal e em diversos outros órgãos. Essas pessoas estavam atuando sob o aspecto ideológico. É nisso que eles acreditam. Eles acreditam num Estado autoritário. Eles não acreditam num Estado de direito. Eles não defendem direitos humanos. Eles não defendem uma sociedade democrática, plural. Então, essas pessoas estão ramificadas, né, por dentro do aparelho estatal brasileiro. E nós estamos verificando isso desde o primeiro dia do governo do presidente Lula. Desde o primeiro dia. E em diversos órgãos. Diversos órgãos. Eles estão espalhados. Então, vazar uma informação policial não é nenhuma surpresa. Jamais vai ser nenhuma surpresa. Porque as pessoas, aparentemente, vão ter uma face de correção, né, que elas estão ali, mas são pessoas que estão plantadas dentro do Estado, dentro do poder público federal, e em diversos outros órgãos também, em diversos outros entes federativos, exatamente para cumprir esse papel ideológico. E é em cima disso que nós temos que ter exatamente uma grande preocupação. E por que digo isso? Na semana passada, veja, e foi aqui no 247, foi até o Leonardo Atushi, que pela manhã ajudou a dissipar o que estava acontecendo. Estou me referindo aqui com relação à suposta delação do Rony Lessa. Do nada, surgiu uma delação do Rony Lessa. Então, todos nós ficamos exatamente muito interessados numa delação do Rony Lessa, né, para esclarecer, né, o executor, dizer quem foi o mandante. E aí, quem é o mandante, segundo foi divulgado? Seria o Domingos Brazão. Só que o Domingos Brazão, isso não é novo, isso já tinha acontecido há muito tempo. Não é nenhuma novidade como o assunto que nós estamos debatendo hoje. Então, aí, né, veja, o Atushi, de manhã, eu estava assistindo aqui o Bom Dia 247,
informou, olha, durante a madrugada eu entrei para informar que a Polícia Federal desmentiu que não teria nenhuma delação. E quando vários veículos, a sociedade toda estava em polvorosa, discutindo uma delação, uma suposta, vou colocar uma suposta delação, mas pessoas, meios de comunicação, dizendo que tinha uma delação. Então, Guilherme, a meu modo de ver, nós temos que ter muita preocupação nesse momento. Mas muita preocupação. Porque nós estamos diante de pessoas, como constou na decisão da semana passada, como a Polícia Federal alertou, são pessoas muito experimentadas, tanto das Forças Armadas, e assim eu tenho acompanhado, eu acompanho a Denise Assis, aqui com vocês, a Denise tem alertado isso o tempo inteiro. Nós temos visto, né, são militares do Serviço de Informação e de Contra-Informação, são policiais do Serviço de Informação e Contra-Informação. E o Bolsonaro e a sua turma, politicamente, eles podem, exatamente nesse momento, estar promovendo no país toda uma contra-informação para desmoralizar as instituições e nos conduzir para um caminho, quando, na verdade, é outro caminho. Então, agora, Guilherme, o que eu quero chamar a atenção é exatamente isso. Todos nós temos que ter muita preocupação, muita cautela, porque nós estamos diante de pessoas perigosíssimas. Perigosas não só sob o aspecto criminal, mas principalmente pelo aspecto ideológico. O objetivo deles é construir um outro Estado, um Estado que não seja um Estado democrático, um Estado autoritário. E, para isso, eles têm agentes espalhados em vários lugares da sociedade brasileira. Várias pessoas na sociedade brasileira. Então, hoje, por exemplo, veja, foi divulgado que o computador do Carlos Bolsonaro tinha sido apreendido, e que não era verdade. Então, temos que ter muita cautela, inclusive para dar informações, porque é isso que eles querem. O Bolsonaro e a sua turma, eles querem desmoralizar a todas as instituições, estatais e não estatais. E a mídia também, inclusive a mídia corporativa, a chamada mídia empresarial, também. Porque esse é o objetivo do fascismo de Bolsonaro. Então, já que você me pediu aqui nessa abertura para dar fazer uma reflexão sobre tudo que está acontecendo, é isso que eu queria apresentar de início. E depois, agora, vamos às questões aí que você queira debater concretamente sobre o aspecto político e criminal. Perfeito, Jorge. E tem uma questão que eu acho que é muito pertinente que você trouxe, né? Da cautela que a mídia tem que ter, e não só a mídia, mas a Polícia Federal também tem que ter no vazamento de informações. Por exemplo, né, o próprio Pedro Serrano estava afirmando, olha, é importantíssimo investigar se houve um vazamento de informações pro clã Bolsonaro, para eles saberem com antecedência dessa operação. Também tem que tomar cuidado com o que se vaza para a mídia, tem que vazar a coisa certa, porque senão é o que aconteceu hoje, você vaza uma informação errada, ou o jornalista interpreta de forma errada, e aí acaba passando isso para a população, aquilo não é verdade, e o bolsonarismo pode usar isso contra você. Então, assim, tem essa questão, e aí eu queria já fazer a pergunta para você, para a gente deixar muito claro. Vamos, então, começar pelo básico, porque eu acho que é importante a gente ver, para ter uma dimensão do tamanho do problema, né? Quais são as atribuições e os limites da ABIN? E por que esses episódios eles estão representando esse avanço além do limite legal? Acho que é bom a gente começar por aí, porque assim a gente pode ter uma noção dos crimes que estão sendo cometidos e de quais responsabilizações podem ser feitas, porque eles alegam que essas investigações são ilegais, que o Carlos Bolsonaro não deveria ter sido investigado, que o Ramagem não deveria ter sido investigado. O Ramagem era o diretor da ABIN. Então, o que ele fez de errado para ser investigado? Onde ele cruzou essa linha, entendeu? Ele, até mesmo como um deputado, tem imunidade parlamentar e tudo mais. O Guilherme, primeiro é o seguinte, na verdade, eles não atuaram, eles usaram a ABIN. Eles usaram a ABIN para fins particulares. Isso está muito bem demonstrado no encaminhamento feito pela Polícia Federal. Usaram a ABIN para dar informações para Bolsonaro sobre os seus, né, a questão política, né, da movimentação política, das pessoas que pensam diferente dele. Veja,
essas investigações, essa apuração, ela tem início, se eu não me engano, 6 de fevereiro de 2019. O governo Bolsonaro começou 1º de janeiro de 2019. Ou seja, um mês depois, o Bolsonaro já teria ativado toda uma máquina paralela, né, porque não é esse o papel da BIM. E depois eu posso até falar sobre a BIM especificamente, mas, concretamente, eles utilizaram a BIM, as ferramentas que a BIM dispõe, né, comprou esse mecanismo para fazer investigação, comprado em Israel, né, para poder atingir interesses particulares, ou seja, um claro desvio de finalidade. Não era esse o papel da BIM, ou seja, para atender interesses de filhos de Bolsonaro, filho que estava responde a processo criminal por rachadinha, filho, o 4º filho, que estava sob uma acusação de tráfico de influência, a promotora do caso de Marielle, porque recai sobre a família Bolsonaro uma grave suspeita, eu estou colocando suspeita, né? Ainda sempre teve desde o início o filho do Bolsonaro, esse filho aí que atua, que está agora no núcleo, né? Chegou no núcleo político da questão da BIM. Então, e aí isso tudo para quê, Guilherme? Para exatamente, né, alimentar Bolsonaro de informações próprias de um Estado autoritário. Isso não existe no Estado republicano. Você não pode utilizar o aparelho do Estado para fins particulares. Isso quebra com o princípio da impessoalidade. Por isso o desvio de finalidade e daí a imoralidade. Sem dúvida, eu ainda espero que o Bolsonaro venha, porque nós falamos muito sobre o aspecto criminal, ficamos muito no aspecto criminal, mas o Bolsonaro também tem que responder por improbidade. E as penas da improbidade são até mais severas para ele do que uma prisão, porque ele vai perder os direitos políticos. Ele não vai se tornar inelegível. Ele poderá perder os direitos políticos dele. E ele tem que perder, se isso for de fato comprovado e vincular ele. Por exemplo, o Ramage, que está sob essa acusação, chegando ao final, ele tem que perder os direitos políticos dele e tem que ressarcir o erário público. Ressarcir por violação, por prática de improbidade administrativa. O dolo está caracterizado nesses casos. Então, diante do que está sendo apurado, e vai ser durante a investigação e durante o processo. Então, aí vem a questão, né, que você levanta, que é muito própria, né? Por que o desvio de finalidade? Porque, veja, eles utilizam isso para alimentar o gabinete do ódio, para alimentar mentiras. E veja, o PCC já foi utilizado, Guilherme, para tudo. O Sérgio Moro, há pouco tempo não, ano passado, se eu não me engano, estava apagado, utilizou o PCC para dizer que a família dele e ele iam ser sequestrados. Toda hora os bolsonaristas usam o PCC para vincular ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Toda hora, nessa investigação agora, a Polícia Federal já constatou que a BIM exatamente produzia essas informações para criar falsas vinculações do PCC com autoridades, com ministros do Supremo Tribunal Federal, com parlamentares. Então, veja, Guilherme, isso tudo, essa agência de informação que eles têm, ela é criada para obter informações e também criar contra-informações dentro do Estado, para fins políticos, e constituir um Estado ditatorial. Isso o Bolsonaro fez durante 4 anos. Durante todo o governo dele, do primeiro dia de mandato, quando ele subiu, tomou posse, até o dia que ele foi embora para os Estados Unidos, e que ele abandonou o país naquela tentativa de golpe, que veio posteriormente, ele fora do Brasil, dizer que ele não tinha nenhuma responsabilidade, que ele não era um mentor intelectual do que aconteceu. Então, veja, isso tudo é criado o tempo inteiro para criar mentiras e criar ódio e desinformação na sociedade. E eu volto a dizer, eles não estão nem aí preocupados com a perda de cargo público. E vou dizer por quê. Olha, ontem, por exemplo, o Bolsonaro fez uma live, né, que dizem, eu não assisti, mas dizem que mais de 400 mil pessoas acompanharam. E ele vendeu lá um produto, um curso, a R$300. Se 10% daquelas pessoas comprarem um curso,
Imagina quanto de receita eles vão fazer. Bolsonaro, um tempo atrás, né, arrecadou 17 milhões para ele, numa vaquinha. Então, eles têm como criar, eles estão criando exatamente isso, um aparelho ideológico contra a estrutura do Estado brasileiro, contra a estrutura do que está na Constituição, no princípio fundamental da Constituição, que está no artigo 1º, que é a defesa do Estado Democrático de Direito. Então, o Bolsonaro trabalha contra isso. O Bolsonaro propõe uma nova ordem. E essa BIM era exatamente essa BIM paralela. Ele utiliza o Estado, a estrutura do poder público, exatamente para atingir seus interesses particulares. Então, Guilherme, isso é muito, muito grave. Mas não foi só na BIM. Vamos lembrar isso. Lembrar que, veja, dessas investigações, nós estamos constatando que um servidor público foi mandado embora pelo parte do Bolsonaro, foi demitido do serviço público no Ministério do Meio Ambiente, porque estava investigando atuações contra desmatamento. O que eles fizeram no Ministério do Meio Ambiente? O que eles fizeram no Ministério que deveria ser Ministério de Direitos Humanos? O que fizeram no Ministério da Educação? O que fizeram no Ministério da Economia? Foi todo um aparelhamento ideológico do Estado brasileiro atuando sistematicamente contra a Constituição do Brasil. Quero lembrar a todos, a Constituição é a carta que nós, gostando ou não, é a carta, é o acordo político que nós firmamos, todos nós brasileiros, que temos que seguir e respeitar. Ela dá o norte para todo o país, de todos os brasileiros, seja do passado, quando ela foi promulgada, em 88, seja do presente e do futuro, enquanto ela estiver em vigor, vamos ter que respeitar e cumprir. Mas o Bolsonaro e a sua turma, os seus seguidores, não respeitam essa Constituição, não respeitam a ordem, não respeitam o Estado brasileiro. Então, por isso, toda essa sistemática constante. E o que é mais grave e triste e lamentável é que, infelizmente, diversos militares brasileiros participaram disso. Seja de forma direta ou de forma indireta. Por quê? Bateram palmas para Bolsonaro, muitos estiveram ao lado de Bolsonaro, inclusive quando estavam na ativa, ocupando cargos no governo, depois foram para a reserva, ocupando o ministério. Então, veja, isso é lamentável, porque essas pessoas não têm nenhum compromisso com o Brasil, com o atual Brasil. E o princípio da Constituição, que está claro, além do Estado Democrático de Direito, é exatamente respeitar, né, um dos objetivos é exatamente você acabar com as desigualdades, ter a pluralidade, não poder permitir jamais que haja essas discriminações que o Bolsonaro fez o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, eles são um perigo à ordem constitucional brasileira e ao Estado brasileiro, porque o que eles propõem é um outro Estado. Então é isso que nós temos que tratar com seriedade. Por isso que os atos de 8 de janeiro devem ser severamente responsabilizados. Todos os que participaram, lá estiveram, estão presos, estão sendo respondendo, como os que financiaram e como os que idealizaram. Eles prepararam uma nova ordem, uma ordem que era autoritária, que não é a que nós brasileiros defendemos. O país nunca defendeu essa ordem. Quando defendeu, foi em estados de exceção. Isso mancha a história do país. Todas as etapas do passado brasileiro em que tivemos estado de exceção mancham a história do Brasil. E pensando no fortalecimento do Estado, porque hoje a gente tem um governo progressista, mas nada garante que daqui a X anos não possa voltar um outro Bolsonaro, ou como a gente está vendo na Argentina, o Milei. Então eu queria entender de você o que você pensa que a gente pode fazer, né? O Estado brasileiro pode fazer para prevenir isso, para se fortalecer, para que não dependa de chegar um Lula que tem uma ótima intenção e acabar com essa farra. Porque a gente viu que a BIM estava aparelhado, o GSI estava aparelhado, muitas outras instâncias do governo estão aparelhadas. Hoje, por exemplo, quem faz o controle das atividades de inteligência é uma comissão mista do Congresso, né? Que é uma comissão que faz esse controle específico, mas dá para ver que não fez controle nenhum. A BIM estava espionando lá e nem aí. Então, você acha que é uma forma de repensar isso, repensar a estrutura da BIM? Quais sugestões você tem para a gente
deixar o nosso Estado mais robusto e evitar que a gente seja espionado novamente no futuro, por exemplo. Guilherme, olha, semana passada você me convidou, sexta-feira, dia 19 de janeiro, você me convidou para fazer uma live com você e com Paulo Moreira Leite. Naquela live, eu falei o que eu vou repetir agora. Você me pergunta, como nós podemos tentar reverter esse quadro para evitar o autoritarismo? O que nós temos que fazer é isso sim, o papel do Estado. Aí, não é do governo, é de todas as instituições estatais. É do governo, é do parlamento, é do poder judiciário, é da sociedade como um todo. Nós temos que promover uma ampla campanha de educação. Mas não é educação só para aprender na escola, alfabetizar. É uma educação política. Dizer exatamente quais são os princípios, porque o país não se libertou dos males da última ditadura. Nós não fizemos uma justiça de transição. Eu não estou falando aqui em revanchismo. Eu estou falando que aquele pensamento autoritário que existiu entre 64 e continua até hoje, Bolsonaro é o grande exemplo disso, nós não educamos a nossa sociedade. Que isso não é compatível com a sociedade brasileira. Então aí está a necessidade, foi o que nós conversamos, a necessidade de abrirmos as escolas públicas nos finais de semana, fazermos atividades culturais, usar a escola, inclusive, para alimentar as pessoas que ainda estão com fome. Então, ali vai ser um espaço, todas as escolas públicas devem abrir no final de semana para quem queira ir. E cabe aos governos, cabe ao Estado brasileiro, está na Constituição. Isso é um objetivo do Estado, dar formação às pessoas. E aí sim, as pessoas, havia um congraçamento entre todos os brasileiros, e principalmente a juventude, e não apontar arma na direção das pessoas. Bolsonaro deseducou a população brasileira. Você imagina, Guilherme, um camarada agora apontar uma arma na sua direção, para uma criança, na televisão o tempo inteiro apontando arma. Isso estava incentivando a violência. Então nós temos que animar a juventude. E para animar a juventude, nós temos que ter essa juventude em atuação. Isso, inclusive, vai possibilitar que diminua, eu acredito fortemente, que isso vai diminuir os índices de violência. E vai, acima de tudo, criar uma consciência cidadã para nós brasileiros. Então vai ser no momento do esporte, vai ser no momento da música, do congraçamento entre todos, inclusive as famílias, é que nós vamos ter uma sociedade que vai criar consciência. Não é que vai votar, não é para votar num partido A, B ou C, é para se criar uma consciência de país, de pertencimento, de que o público é de todos, que uma república é de todos. O que nós no Brasil não temos essa consciência. A população brasileira sequer tem uma noção do público. Não tem essa consciência. Então é isso. Esse é o grande desafio, Guilherme. E esse desafio tem que partir exatamente das instituições. Infelizmente, nós no Brasil temos uma classe dominante que não tem essa preocupação. É uma classe dominante egoísta, que eu já conversei contigo na semana passada. É uma classe dominante que só pensa em si. Ela sequer pensa nela própria. Ela sequer pensa no desenvolvimento. Aí você fala, nós temos um governo agora. O governo que está, o atual governo, que tem um compromisso democrático. Um governo que tem um compromisso democrático tem como objetivo mirar adiante. Para mirar adiante, você tem que falar em desenvolvimento. Construir as bases para o desenvolvimento. E um desenvolvimento em que haja a distribuição da riqueza entre todos. Entre todos. Mas a classe dominante brasileira não permite isso. Daí, então, a grande oportunidade agora. É um chamado, né, que eu volto a insistir, ainda bem que você me possibilita isso pela segunda vez. Nós fazemos essa chamada. Isso tem que começar pelo governo federal. Já que o presidente Lula, no dia 8 de janeiro, fez aquela convocação que foi de portas fechadas, a meu ver, tinha que ter sido lá na esplanada dos ministérios, na rua, mas foi feita dentro do Senado. Então, fazer isso agora na rua. Os governos, os poderes irem para a rua, chamar a sociedade para ir para a rua. Aí que nós vamos ter exatamente o correto enfrentamento contra os fascistas. Fascista não gosta disso. Fascista gosta de repressão, gosta de falar de violência, gosta de falar de falta de esperança, gosta de falar num pensamento individual, só para eles. Eles não estão preocupados como um todo. Então, cabe a um governo democrático, popular e progressista
chamar os outros poderes, no caso o parlamento, mesmo que no parlamento as forças majoritárias sejam forças conservadoras, mas o governo tem que mobilizar o parlamento, o governo tem que mobilizar o judiciário. E aí, vamos começar a ficar atentos para exatamente saber quem são as pessoas que estão na burocracia, que estão nos poderes, que não estão comprometidas com o país. Porque nós queremos um Brasil desenvolvido, um país que não tenha miséria, um país que possa as pessoas viver com dignidade, um país em que o trabalhador, para sair da sua casa ao trabalho, leve 20 minutos, meia hora, e não 3 horas, como leva hoje. Isso tudo atenta contra a democracia. Isso tudo são ações antidemocráticas. Então nós temos que construir, de fato, uma verdadeira democracia no Brasil. E essa democracia não é só com voto, é construir uma sociedade que seja participativa e as pessoas possam suprir as suas necessidades. Então, esse é o grande desafio que o presidente Lula está tendo. Aí veja você, Guilherme, o presidente Lula, com desafio, faz um projeto de indústria, um esboço de reindustrialização do Brasil. Tenta trazer verba orçamentária para fazer o PAC. E aí o que faz a classe dominante brasileira? Se alimenta de contra-informação dos bolsonaristas para atacar o presidente Lula. É isso. O tempo inteiro. Essas informações que a mídia coloca e planta contra o governo são alimentadas nesse gabinete do ódio, nessa agência de informação, de desinformação que trabalha contra o país. E esses meios de comunicação empresarial, eles estão a serviço disso, porque, na verdade, eles não querem que o Brasil tenha o seu processo de desenvolvimento. Então, para eles é mais fácil aturar o Bolsonaro, aturar o Milei, aturar outros, do que governos que queiram ser, que queiram um país soberano, com um povo soberano. Então, o meu modo de ver, né, se me pergunta, é por aí que eu vejo. Então, com relação à BIM, eu também falei contigo, e tenho falado isso em diversas oportunidades, quando o presidente Lula fez a gestão da transição, eu tive a oportunidade de algumas vezes conversar com algumas pessoas, até em público também, e eu manifestei que o mais importante na transição não era aquele agrupamento todo, era muito importante aquele agrupamento que estava dando base para o governo que estava chegando. Mas o mais importante na transição era ter o controle efetivo da informação. Quem ia ser o responsável exatamente para dar a informação ao país. Veja, nós vivemos num jogo internacional de contra-informação, chamada guerra híbrida, para exatamente desmobilizar os países. E nós, infelizmente, não temos um serviço de informação, seja para nos proteger contra ações estrangeiras. Quero recordar o que aconteceu no governo da presidenta Dilma, as ações que fizeram contra ela e Petrobras no Brasil, e não foi só contra ela, foi feita também contra a Angela Merkel, tentaram fazer na Turquia, a Turquia não permitiu, a Rússia também não permitiu. Os serviços de informação agiram rapidamente e impediram golpes. Mas no Brasil fizeram. Inclusive, se apropriaram, segundo foi bem informado à época, ventilado, informações da Petrobras, do pré-sal. Ou seja, nós não temos um serviço de informação que exatamente está para proteger o país. Mas um serviço de informação não tem que ser controlado. Não sei essa visão equivocada de achar que quem é dono do serviço de informação são os militares. Isso não é coisa para militar. Não é. Isso é coisa para quem tem exatamente capacidade de pensar e criar uma estrutura para proteger o país. E essa proteção não é somente da proteção das fronteiras, dos interesses internos. Por exemplo, nós tivemos uma Covid. O Brasil estava preparado? Tinha alguém estudando que poderia acontecer uma pandemia no país? Podemos ter uma seca. Podemos ter uma longa estiagem. Todo ano nós temos visto isso. E o serviço de informação tem preparado o governo para fazer esses enfrentamentos. Todo ano chove, até chega a ser ingênuo falar de chuvas na região sudeste do Brasil.
Todo ano chove. Não teria que ter um serviço de informação para já preparar, olha, vai chover em janeiro, fevereiro e março. O que nós vamos fazer? Quais são as áreas vulneráveis? Isso tudo tem que ser feito antes. Então, os militares, com essa visão autoritária que se instalou no Brasil, que eles sequestraram para eles a tutela de serem os donos do país, desde a fundação da República, daí a questão da trágica garantia da lei da ordem, veja, eles se acham donos, mas e querem também ser donos do serviço de informação. Então tem que ser militar. Militar acabou fazendo exatamente o que fez o Sérgio Letgoy. Comprou esse mecanismo, né, espião, para vasculhar a vida das pessoas, como fazia o SNI, de forma clandestina. Isso ocorre em estados autoritários, em ditaduras. Pessoas que fazem isso e compram esses aparelhos são pessoas que são amantes do Estado autoritário, do Estado de exceção, e não da democracia. Na democracia, nós temos outros mecanismos para a proteção da sociedade, para a proteção do Estado. E o que eles não fazem? Então, eles fazem de forma obscura, né, na clandestinidade, exatamente para poder perseguir os seus adversários. Perseguir a todos nós. Então, não há liberdade para essas pessoas. Eles não defendem nem a liberdade, né, de circular, de se expressar, e nem a liberdade fundamental, que é o respeito das pessoas poderem atender suas necessidades. Ter o direito ao trabalho, ter o direito a uma casa, ter o direito à circulação no meio de transporte adequado. Então, eles nunca defendem isso. Então, Guilherme, eu vejo que um serviço de informação, né, é que tem que alimentar o país, alimentar o governo, para preparar as bases do governo, da presidência da República, para o desenvolvimento do país, para o encaminhamento que o país tem que ter, e não para reprimir. No Brasil, nós todos, infelizmente, já nos acostumamos, né, com a crueldade. Daí o samba do Aldir Blanc, está lá o corpo estendido no chão. E está todo mundo aí. Hoje matam 20 pessoas numa comunidade, 30 pessoas, uma verdadeira tragédia. E fica por isso mesmo. Ou você desaloja 5.000 pessoas, como fizeram em Pinheirinhos, fazem aqui no Rio de Janeiro, fizeram há uns anos atrás aqui na Telerge, no Engenho de Dentro, né? Colocaram na rua, da noite para o dia, mais de 1.000 pessoas, mulheres, crianças, idosos. Quer dizer, e fica por isso mesmo, ninguém se toca. Então, o brasileiro, infelizmente, a classe dominante do Brasil, né, muito tomada ainda pela essa visão escravocrata, essa visão exploratória constante, normalizou, infelizmente, no consciente popular, a crueldade. Então, por isso que o Bolsonaro faz essas coisas todas e todo mundo acha graça. Uma grande parcela da sociedade brasileira acha graça. Ou então diz, com relação aos filhos de Bolsonaro, são os meninos. São os meninos. Pô, menino, os caras com 50 anos de idade, menino fazendo maldade, né, sob acusações seríssimas, tráfico de influência nos tribunais, e tudo de ruim, e são os meninos, pô. Que isso? Então o Brasil normalizou, infelizmente, o país normalizou. E aí a oportunidade, nós estamos tendo, eu volto a dizer, nós estamos tendo a oportunidade de ouro agora com o presidente Lula. É difícil, mas é a luta política. Essa é a luta política. Esse enfrentamento com o fascismo, ele é necessário para mostrar que nós temos que reagir. Temos que estar atuando. Nós não podemos permitir que aqueles que defendem o autoritarismo possam prevalecer. É a pergunta que você formulou. Que Sérgio Moro, veja, Guilherme, a Lava Jato, isso que está vindo, que a BIM paralela fez, a Lava Jato fez. Com o juiz. Só que aquele juiz, ele atuava em causa própria, com interesse político. O Dallagnol falou isso, está lá na Operação Sputnik. Você vai ser uma grande liderança política. Então, veja, eles não atuavam, eles fizeram isso e normalizou. E eu te pergunto, eu já estou há anos lutando para o processamento criminal, civil e administrativo da força-tarefa e dos juízes que atuaram na Lava Jato, e a gente não vê isso acontecer. Nós não vemos. Tem pedido, abre uma CPI para apurar, fazer uma investigação para ver as conexões internacionais que esses camaradas tinham. Mandaram dinheiro para fora do Brasil, o dinheiro saiu do Brasil. Saiu dinheiro do Brasil, fizeram remessa de dinheiro para o exterior
para comprar ações da Petrobras, para em favor de minoritários. Fizeram aquele acordo esdrúxulo nos Estados Unidos que só favoreceu os minoritários na Petrobras, que compraram mais ações da empresa. Então, veja, essas pessoas todas, normalizamos isso no país. Então, isso é uma situação, né, que, de fato, não podemos atribuir tudo ao presidente Lula. Ele não vai resolver todos os problemas. Mas o campo democrático, popular e progressista tem que ter esse compromisso. O compromisso com o Estado de fato. Uma democracia que possa ser para todos. E volto a dizer, quem derrotou Bolsonaro e elegeu o presidente Lula foi exatamente os mais pobres do Brasil. Os mais pobres. Já a vitória de Lula foi a vitória apertada, mas foi a maioria, e a maioria dos pobres brasileiros. Não foram os ricos brasileiros, não foi a classe dominante brasileira na sua maioria. Quem garantiu a vitória do presidente Lula, a sua posse, também não foram as instituições, foi exatamente esse povo brasileiro. O povo está aí, está à espera das lideranças que possam conduzi-la. E nós não podemos deixar isso apenas ao presidente Lula. Caberá a todos nós, a todos os ministros do governo do presidente Lula, a todos os partidos que fazem parte da base do presidente Lula, os partidos que têm no seu programa, minimamente, a defesa da democracia, também tem que fazer essa movimentação contra os autoritários, contra o PL. O PL se tornou um partido de fascista. O Valdemar possibilitou. Não quero dizer que o Valdemar seja fascista, mas o Valdemar, na sua esperteza, ao abrir o partido para os fascistas, tornou o partido dele marcado pelo fascismo. Ele não poderá se livrar disso. Ele sabe disso. Ele sabe. Então, nós temos que fazer exatamente o enfrentamento contra todos aqueles que não defendem a democracia. Eles não defendem a democracia. Eles querem liberdade para eles. Liberdade individual. Só para que eles possam praticar ilegalidades. E não responder. E se responder, ter uma pena pequena. Veja, nesse caso da ABIN, a pena de invasão de dispositivo né, midiático, telemático, é de 3 meses a 1 ano de detenção. Você acha que o Ramagem está rindo para isso? Ele sabe. Ramagem conhece o Código Penal de frente para trás, de trás para frente. Ele está rindo. O que está acontecendo é que essa medida, ela faz exatamente, vai tentando clarear na sociedade um debate político do que foi o bolsonarismo, do que ele representa e do que essas pessoas que estão dentro do aparelho do Estado representam. E dos cínicos, tem muitos que são cínicos, estão escondidos ali, exatamente para fazer essas defesas e levar informação para os fascistas. Então, Guilherme, nós temos que ficar sempre muito atentos, não podemos perder essa oportunidade, para exatamente evitar que esse mal retorne ao país. Folena, na teoria, o que falta ou em que pé você acha que está a construção da prisão de Jair Bolsonaro ou de alguém do clã Bolsonaro? Porque vamos listar aqui algumas coisas que eu acho que são importantes, que a gente tem que levar em conta, pelo menos fatores que são realmente impactantes. A gente tem o primeiro aqui, que é uma fala do Pedro Serrano, hoje mesmo, boa noite, que ele fala: possível obstrução de justiça pode levar a prisões preventivas contra os bolsonaros. O que ele quis dizer na obstrução de justiça? Ele quis dizer que, olha, eles possivelmente já tinham conhecimento da operação hoje antes dela ocorrer. Ou seja, alguém vazou essa operação para eles. E aí, nesse meio tempo, eles poderiam fugir, como eles saíram da casa. Eles poderiam destruir as provas. Isso é uma obstrução de justiça. Eles têm acesso, eles possivelmente, né, supostamente têm acesso dentro da Polícia Federal. E aí, nesse caso, eles poderiam ser presos preventivamente com figura, de acordo com o Pedro Serrano. Mas, além disso, tem outras questões. Como, por exemplo, o Carlos Bolsonaro, isso está na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. É uma decisão pública. O STF tornou pública essa decisão. Um print da assessora do Carlos Bolsonaro, em contato com a assessora do Ramagem,
falando sobre investigações sigilosas da PF que tinham como alvo o PR, que é o presidente da República, Jair Bolsonaro, e 3 filhos. Então, ela estava pedindo ao presidente da ABIN informações sigilosas sobre um inquérito especial que envolvia o presidente da República e 3 de seus filhos. Então, isso é você usar a ABIN para benefício próprio. Ok. E aí, outras questões, como, por exemplo, a gente ficou sabendo também de que eles estavam usando o aparelho do Estado para espionar outras pessoas, e não só isso, essas informações elas iam diretamente para o Carlos Bolsonaro, pelo menos essa é a tese da Polícia Federal. A gente listou aí várias coisas, obstrução de justiça e tudo mais. O que você acha, em que pé você acha que está a prisão do Bolsonaro ou de alguém do clã Bolsonaro? Você acha que é possível isso acontecer nesse caso? Vamos lá, Guilherme. Olha, os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal, que trata da prisão preventiva, a meu juízo, estão presentes. Exatamente a garantia da ordem pública para a instrução criminal. Então, se pelo menos o inquérito policial com relação ao filho do Bolsonaro, que foi essa decisão de ontem para hoje, ela chegou agora no chamado núcleo político da ABIN. Estamos falando desse delito, né, com relação à invasão de dispositivos, bisbilhotar a vida das pessoas e tudo mais. E associação criminosa. Muito bem. Os elementos estão aí, entendeu? Para o Carlos Bolsonaro. Então, não vai ser nenhuma surpresa se no momento logo adiante vier a ser decretada a prisão dele e de outros que estão sendo investigados a pedido da Polícia Federal ou por parte do Ministério Público Federal, porque essa investigação está a cargo da Polícia Federal. O Ministério Público Federal está acompanhando, porque tem um deputado federal, Ramage, está fazendo, o PGR está acompanhando. Poderá pedir exatamente para a garantia da instrução criminal, para evitar que eles exatamente destruam com provas. Destruam com provas, mas seria uma surpresa se amanhã tiver uma decisão preventiva nesse sentido, porque os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal, a meu juízo, estão presentes. Isso vai depender do que vai ser requerido pela polícia, né, com uma ratificação pelo Ministério Público e o deferimento pelo juiz, que no caso é o Alexandre de Moraes, que está conduzindo essa investigação. Muito bem, você me faz essa pergunta com relação ao inquérito. Agora, com relação ao Bolsonaro, né? Com relação ao Bolsonaro, Guilherme, olha, essa semana até eu escrevi no final de semana no meu Twitter o seguinte: é uma sucessão de delitos, são tantos delitos, do primeiro dia de governo até hoje, toda hora. O Bolsonaro, ele praticou e tem praticado sucessivos delitos, violado o Código Penal e diversas outras leis penais do Brasil. Sistematicamente. Né? Poderia, só para lembrar aqui, o que aconteceu durante a Covid, ele está sob investigação. O que a CPMI do 8 de janeiro apurou contra Bolsonaro. As joias, o cartão de vacinação. Então são tantos delitos e delitos sérios, muito sérios. Inclusive pesa contra ele a acusação de genocídio com relação aos Yanomamis. Isso seria, né, numa outra instância, numa instância internacional. Mas nada impede dele ser processado no Brasil também. Então, aí que está. Isso depende, Guilherme, isso que nós temos que também tentar compreender. Uma coisa é a vontade, o desejo, né, particular de cada um, né, de um determinado lado político. Os bolsonaristas entendem que não. Né? Quem opôs a oposição ao Bolsonaro entende que sim. Né? A meu juízo está tudo aí previsto. Né? Já poderia estar preso há muito tempo. Mas temos que entender que isso está entregue às autoridades. Eles é que vão ter que saber o momento certo de fazer esse encaminhamento. Veja, a CPMI do 8 de janeiro fez o encaminhamento, aprovou o relatório, inclusive indiciando diversos generais brasileiros, diversos, o que nunca aconteceu na história desse país. Porém, veja, foi dia 16 de outubro que foi aprovado o relatório da CPMI do 8 de janeiro, se eu não me engano.
já passou esse tempo todo e até agora a Procuradoria-Geral da República, eu pergunto toda semana, quando vai ser aberto, vai ser apresentada a denúncia contra os indiciados na CPMI do 8 de janeiro? Porque ali tem elementos probatórios que foram investigados e apresentados. O que falta agora é a Procuradoria-Geral da República apresentar a denúncia e levar adiante, né, a demonstração daquela investigação, a comprovação no curso da ação penal. Então, cabe a nós, como sociedade, Guilherme, cobrarmos das autoridades, cobrarmos do Ministério Público Federal. O que estava antes lá, o Aras, não fez nada, ele engavetou. Ele era de fato, ele está me parecendo que o novo procurador, vou usar uma expressão aqui forte, né, ele era um aliado do Bolsonaro, um parceiro do Bolsonaro. Porque o novo Procurador-Geral da República está revendo tudo o que ele fez. Então, o Bolsonaro controlava a Procuradoria, o Procurador-Geral, não a Procuradoria-Geral da República como um todo, mas o Procurador-Geral era controlado pelo Bolsonaro, que ele não fazia absolutamente nada. Então, nós temos que cobrar agora do novo procurador. Esse procurador foi indicado, volto a dizer, num governo democrático, popular e progressista, pelo presidente Lula. Nós não estamos falando aqui em revanchismo, nós estamos falando que é ação republicana. Se você tem um relatório, uma comissão parlamentar de inquérito, que chega, faz uma investigação, faz uma apuração criminal, indicia diversas autoridades, que vai do ex-presidente da República, diversos ministros, inclusive ministros militares e também parlamentares, tem que a autoridade que recebeu aquela documentação, aquele relatório, dizer por que ela não vai fazer o indiciamento. Ela tem que apresentar uma resposta, mas não fazem isso, nós temos que cobrar. Cobrar porque na hora que abrir a ação penal contra o Bolsonaro, ele passa a ser réu. E ali já tem um bom caminho andado. Já temos um caminho longo que já foi percorrido com diversos elementos e provas coletadas e com a demonstração muito bem feita no relatório. Volto a dizer, feito pela relatora da Comissão Parlamentar Mista, né, de inquérito, do 8 de janeiro. Então, Guilherme, é isso, nós temos que cobrar das autoridades. Elas é que têm que dar resposta. Porque se elas nada fizerem, vai ficar como Aras. Nós vamos ficar, uma república que não existe. Porque uma república tem como base fundamental duas coisas apenas: igualdade e transparência. Bolsonaro, momento algum, está aí, a caso da ABIN, jamais atuou com transparência e jamais atuou respeitando todos os brasileiros igualmente. Desde o seu discurso de posse ao dia que ele fugiu para ir para os Estados Unidos para ficar de longe acompanhando aqueles atos criminosos que aconteceram em Brasília sucessivamente no final do ano e no início do ano passado. Então, Guilherme, é isso, nós temos que cobrar das autoridades. Cobrar da Polícia Federal, cobrar do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Poder Judiciário. O mesmo vale com relação aos mandantes do crime de Marielle Franco. Não dá para ficar toda hora nessa expectativa sem resposta. É inconcebível. Já são 6 anos, praticamente, sem resposta de quem é o mandante. Sabemos quem são os executores, mas não sabemos quem são os mandantes. Ô, Guilherme, aquele assassino é assassino de aluguel. Se é assassino de aluguel, alguém pagou alguma coisa. Temos que rastrear o dinheiro, pô. A polícia sabe disso. A polícia sabe disso. Então tem que rastrear. Quais são as propriedades que o senhor, o executor tem? Qual era o dinheiro que ele tinha? Que banco? Não tinha dinheiro em casa? E aí rastrear esse dinheiro. Aí nós vamos achar os mandantes. Porque um crime encomendado tem que ter pagamento. Não acredito que o Rony Lessa praticou esse crime gravíssimo, né, por uma questão meramente ideológica. Eu não acredito. Tem que ter um mandante. Tem que ter uma causa. E temos que tentar identificar essa causa. Quem foi que deu, né, razão para isso? Não é ficarmos aí fazendo, como tem acontecido ao longo desses 6 anos, e é isso que o bolsonarismo quis e quer, criando diversionismo, criando contra-informação. Ah, foi fulano, foi ciclano, e nunca chegamos ao resultado, porque se nós vivemos
exatamente nessa contra-informação, no diversionismo, nunca vai se chegar, de fato, quem mandou matar Marielle e quem praticou, mandou cometer os atos do 8 de janeiro e quem fez essas investigações paralelas e diversos assassinatos, como ocorreu na Covid, mais de 800 milhões de brasileiros foram mortos, o que aconteceu com os Yanomamis, o genocídio dos Yanomamis, né, as queimadas nas florestas. Então, nós vamos criando um diversionismo, as coisas vão passando e vai ficando a impunidade. Não dá, porque, volto a dizer, Guilherme, vou terminar exatamente agora de onde eu comecei. Eu comecei dizendo que nós temos que ter uma preocupação muito grande, porque o objetivo dessas pessoas é um objetivo político, muito mais do que criminal. O criminal é uma consequência, mas o objetivo deles final é implantar no Brasil um Estado autoritário, uma ordem que não é a ordem atual, que é uma ordem da Constituição de 88. Uma ordem baseada no Estado Democrático de Direito, que procura exatamente garantir as minorias, garantir, proteger toda e qualquer diferença, tem como objetivo a solidariedade. Então, o fim das desigualdades regionais, eles não querem isso. Eles querem exatamente implantar um Estado autoritário que possa, eles, se apropriar das riquezas. E o melhor exemplo disso, eu acabei de citar os Yanomamis, exatamente, Guilherme, o ouro, os minerais nas terras indígenas. Imagina você se apropriar disso para si? É isso que eles querem. Então, no fundo, é um Estado autoritário para que eles possam se apropriar, chegar na casa das pessoas, né? Olha, eu sou o mais forte, agora vocês vão ter que me pagar, o que fazem as milícias. Então, é esse Estado que eles querem, Guilherme. Isso é muito sério. É um Estado que atenta contra o Estado Democrático de Direito. Perfeito. E aí, eu só queria trazer o convite a todo mundo que vai começar agora o programa 22 horas, vai ter a participação do Ricardo Neguton e também do Rogério Anitablian. Já está aqui no nosso chat, inclusive, fez um comentário anunciando a participação dele, colocou, daqui a pouco estarei com vocês na TV 247, então não percam, o programa vai estar muito bom agora. E, Jorge, eu gostaria de agradecer muito a você pela participação hoje. Você tem alguma consideração final? E antes da sua consideração final, só dizer, o convite está sempre aberto aqui para o seu retorno à TV 247. Todo mundo sempre comenta aqui que você tem que participar mais. O pessoal gosta da sua participação. Então, mais uma vez, obrigado e pode fazer sua consideração final. Guilherme, quero te agradecer a oportunidade, mais uma vez, poder estar expondo o meu pensamento e levando a reflexão, né, dos diversos, da comunidade do 247, da qual eu também faço parte. Da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Então, é um momento que nós temos aqui de estar pensando esses graves problemas do Brasil, são gravíssimos os problemas, né, para, de fato, termos um país soberano e desenvolvido. Perfeito. Então, boa noite. E, mais uma vez, né, sempre será muito bem-vindo aqui. E agora a gente vai para o programa 22 horas. Então, gente, todo mundo que assistiu, que gostou da live, por favor, deixe o seu joinha, inscreva-se aqui na TV 247. Se puder tornar-se membro do canal, também é uma grande ajuda para a gente. Se puder colaborar com o Pix, a gente deixa sempre aqui em cima, que é pix@brasil247.com.br. Assim você vai ajudar a manter esse projeto de mídia independente, progressista e combativa de pé. Uma ótima noite para vocês e agora vamos para o 22 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Guilherme. Tchau, tchau para todos. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite.